Bom, tem uma coisa curiosa que acontece em várias áreas no setor público, né? Pode acontecer no setor privado, vai parar na justiça e tal, mas no setor público é uma coisa fantástica. Eles aprovam uma lei, ou uma emenda constitucional, ou um decreto, ou seja lá o que for, um texto de caráter legal que diz aquilo que eles dizem que o trecho diz. Porque é meio interpretativo, né? Então você fala um negócio, olha, eu escrevi isso e vamos aprovar esse texto para que a regra passe a ser esta. Aí você lê o texto e fala, é essa a regra, aí passa. Aí depois de um tempo, quando alguém pega e fala, olha, você não está cumprindo a regra, ele diz, não é o que diz o texto. Você entendeu? O texto, ele é dinâmico. Ele é lido de um jeito na hora em que ele é aprovado, ele é lido de outro na hora em que ele é questionado. Então, por exemplo, o governo Lula III criou o tal do novo marco, o arcabouço, novo arcabouço, aquela coisa lá, novo arcabouço fiscal, em 2023. Matando a regra do teto de gastos, que foi instituída no governo Temer, que era uma regra rígida. Então era uma boa regra, era uma regra muito boa, mas era rígida. Então ninguém cumpria, não ia cumprir. Passou o governo Temer, o pessoal não ia cumprir, então vamos fazer uma flexibilizada, vamos. Então vamos fazer um novo arcabouço, novo. Novo que é para recuperar velhas práticas, né? Então chama de novo arcabouço, mas no fundo é um resgate de algumas práticas mais antigas, novo arcabouço fiscal. E o que o novo arcabouço fiscal estabelece? Estabelece uma meta com uma banda superior e uma banda inferior. Então teremos uma meta de superávit ou de déficit. E daí tem uma banda superior e uma banda inferior. E uma regra estabelecendo um limite para o crescimento das despesas. Isso que é o arcabouço. E lá no arcabouço diz o seguinte, olha, a meta é tanto. Então a meta para esse ano, por exemplo, é zero. Nem superávit, nem déficit. Zero. O que vai gastar, o que arrecada. Só que daí tem a banda inferior e a banda superior. O governo pega e incorpora a banda inferior como se ela fosse a meta. Então, com essa meta esticada, essa interpretação flexível do governo, que não é o que diz o texto, o governo pode fazer um rombo de 30 bi nesse ano e de 65 bi no ano que vem, que tudo bem, que ele cumpre a meta. Olha que absurdo. Aí o Tribunal de Contas da União, pegou e falou o seguinte, desculpa, meta é meta. A tolerância, o limite inferior de tolerância é para quando aparece um troço inesperado. Não aconteceu nada de inesperado. Não teve enchente no Rio Grande do Sul esse ano. Não aconteceu nada inesperado. Não tivemos Covid, nada. Então, como é que dentro daquilo que você tem como esperado, num ano absolutamente normal, você incorpora ou você pega para você o direito de gastar 30 bi, é um pouco mais do que isso, a mais, e ainda dizer que cumpriu a meta? É muita cara de pau. O TCU disse, não pode, tem que cumprir a meta. Aí o governo, em vez de cumprir a meta, o que ele faz? Vai entrar na justiça. Vou entrar na justiça. Vai judicializar a sua própria irresponsabilidade. Então a gente teve a contabilidade criativa, tivemos nesse governo a contabilidade recreativa e agora a gente vai ter a contabilidade recreativa judicializada. Olha só o estágio. Aí o TCU decidiu, com absoluta sensatez, e o TCU decidiu, a ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, ela falou assim, que essa decisão é absurda e ilegal. Absurda e ilegal. A decisão do TCU, não a decisão do governo, que sim, essa é absurda e ilegal, de decidir que aquilo que é uma meta não é uma meta. Então a palavra meta não é meta, centro da meta não quer dizer centro da meta. O limite, para eles não é limite, é o centro da meta. Então, é uma loucura. É como se
numa pesquisa eleitoral, que tem margem de erro, você, em vez de dizer que fulano tem 40% dos votos, como está escrito lá, você vai na margem de erro, que é mais ou menos 2, e você fala que ele tem 39. Ele vai dizer, mas como eu tenho 41? Falo, não, eu estou usando a banda inferior. Mas não pode. Não, posso. Pode. O Haddad falou que pode. Então vamos usar o critério Haddad agora para pesquisa eleitoral. É um absurdo isso. Bom, o que isso quer dizer? Quando você não faz a lição de casa, quando você não vai para o centro da meta, você começa a ter mais gasto público. Mais gasto público. Olha que esse arcabouço aí, como eu falei, é recreativo, porque tem um pedaço que são pagamentos de precatórios, 40 e tantos bi, que não precisam ser colocados dentro do arcabouço. Então, tem mais 40 e tantos bi aí que não estão contabilizados. O número real mesmo é mais de 70 bi o déficit desse ano. Mas 40 e poucos não precisa contabilizar, porque fizeram lá, como eu falei, a contabilidade recreativa. A regra do arcabouço permite essa contabilidade recreativa. Aí fica os 30 e poucos bi, que agora eles querem incorporar como se fosse meta. Né? O que acontece isso? Isso tudo é dívida pública. Então, quando o Lula ganhou a eleição de 2002, a dívida pública do Brasil era 56% do PIB. E hoje, o ano que vem, ela passa dos 80% do PIB. Você entendeu? Era 56% do PIB quando o Lula ganhou a eleição em 2002. Quando o Lula vai para o segundo mandato, já é 65% do PIB. Quando a Dilma é afastada por contabilidade criativa, a gente já está beirando os 70% do PIB. E agora nós já estamos chegando nos 80% do PIB e vamos caminhar para 100% do PIB. O que isso quer dizer? Quando você tem aumento da dívida pública, você tem taxa de juros altas. Aí quando você pega a taxa de juros alta, hoje, cada ponto percentual da taxa de juros, nós pagamos 15%, né, do Selic. Se a gente pagasse 14% de Selic, seria 80 bi de reais a menos no ano. Se a gente pagasse 13% de Selic, seriam 160 bi de reais a menos no ano. Com 160 bi você paga o Bolsa Família. Todinho. Então, se a irresponsabilidade do governo fosse contida e o governo contivesse os gastos e realmente fizesse uma gestão que ele não faz e isso pudesse produzir, por exemplo, uma redução de 2 pontos na Selic, o Bolsa Família sairia de graça, bastando 2 pontos. Se o Brasil conseguisse derrubar além dos 2 pontos, mais 3 pontos, a gente pagaria toda a saúde pública brasileira. E ainda assim a gente teria uma Selic de 10. Então, com 5 pontos a menos de Selic, a gente pagaria o Bolsa Família inteiro e toda a saúde pública brasileira. Tá bom para você? Olha o número que eu estou falando, é um número astronômico. E por que a gente não faz isso? Porque o governo olha para a política pública e vê uma oportunidade eleitoral. O governo olha para as oportunidades de gestão do orçamento e vê oportunidades para ganhar prestígio político. Mas é a tal da realidade econômica, a tal das regras da economia. Vamos flexibilizar, vai. Vamos flexibilizar. Isso é coisa da direita. Isso é ridículo. Corta daqui. Os caras só falam em cortar. Para mim, salário é investimento. Disse o presidente isso, salário é investimento. Para ele, não existe para ele, né? Primeiro que não existe para ele. Existe o que é. E para todo mundo, salário não é investimento. Investimento está lá, tem as regras contábeis dizendo que é investimento e que não é investimento. E ninguém aqui está falando que não tem que pagar salário, ninguém aqui está falando que não tem que pagar salário alto. Agora, chamar salário de investimento não faz o menor sentido. Você pode falar, estou investindo no meu pessoal. Ok, treinamento, o que for. Agora, na medida em que a aposentadoria é engraçado, né? O governo não quer reajustar a aposentadoria só pela taxa da inflação, mas permite o roubo da conta dos aposentados. É uma incoerência. Faz tudo certinho. Primeiro, proíbe qualquer desconto sobre folha, sobre aposentadoria. Proíbe. Não existe isso.
Não tem que patrocinar isso. Mas também tem que fazer a gestão dos recursos. Então, reduz a despesa do governo, fazendo com que a aposentadoria seja reajustada pela inflação. Não tenha ganho real, deixa ganho real para o salário. E também não fazer uma conexão de despesas com receita, mas de despesas com as necessidades de despesa. Eu já falei isso aqui, não é uma invenção minha, eu só estou repetindo o que é o bom senso. Quer dizer, se a Larissa gasta uma grana com alimentação, não sei quanto ela gasta com alimentação por mês, mas ela não conecta o valor da alimentação dela ao salário dela. Se ela tiver aumento salarial, ela pode gastar mais ou menos com alimentação, porque pode ter algum item que ela deixasse de fazer, mas os critérios que ela usa para reajustar as despesas dela de alimentação tem a ver com a inflação de alimentação e tal, não com o salário dela. Se o salário dela triplicar, ela vai comprar 3 vezes mais carne? Não faz o menor sentido isso. Aí o governo, se triplicar a arrecadação, tem que gastar 3 vezes mais com educação. Por que isso, né? Então, ou o governo faz um trabalho de sensatez, que é, olha, existe uma meta, essa meta é para valer, o TCU está dizendo que é para valer, e agora o governo, em vez de cumprir a meta, está dizendo que vai judicializar. Então você percebe como não dá para esse governo falar em responsabilidade fiscal fazendo esse tipo de coisa. Tem que mudar o jeito de agir. O Tribunal de Contas está absolutamente certo, mostrando como é que as coisas devem funcionar. E fica com esse número na cabeça. Cada ponto percentual da Selic que não baixa por culpa e obra do governo federal são 80 bilhões de reais. Então, cada ano que o governo mantém a Selic lá em cima, ele está tomando 80 bi de reais do seu bolso por ponto percentual. 80 bi de reais. E vem falar em política social. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.